Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu vou falar aqui mesmo, me sinto muito bem aqui perto de vocês, estou mais perto da igreja. Para mim é uma honra poder falar aqui num dia tão importante como esse para a vida dessa igreja. Eu estava lembrando que eu estive aqui no concílio do pastor Cavalcante, e já faz muito tempo já. Quanto tempo já, pastor? Quanto tempo faz já de ordenação? 17 anos. E essa igreja só teve até agora um pastor. Então, o pastor Fernando é o segundo pastor da igreja. Então, graças a Deus por isso. Irmãos, é uma alegria para nós poder participar desse momento e para a vida da igreja também, que celebra a chegada de um pastor para essa comunidade. E eu queria pensar hoje aqui, juntos para a glória de Deus, pensando sobre conselhos de Paulo à igreja e também ao pastor. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12 e verso 13. Eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada. Eu sei que tem versões diferentes, né? Então eu vou ler nessa versão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Amém? Amém. Vamos orar aqui mais uma vez. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso, por tudo que foi realizado aqui. Ó Deus, por cada palavra de cada pastor, Senhor. E agradecemos, Senhor, a vida do pastor Fernando. Agradecemos também a vida do pastor Cavalcante, pelo tempo que ele esteve aqui, pelos anos que ele dedicou a sua vida, ele e a sua esposa. E agora essa igreja recebe o pastor Fernando, sua esposa, seus filhos. Senhor, que seja um tempo frutífero para a vida dessa igreja. Nós queremos agora ouvir a tua palavra e o que ela tem para nós, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiquei muito honrado com o convite que o pastor Fernando fez. Eu até brinquei com ele, porque eu falei, a primeira vez que eu vou na posse de um pastor que tem o mesmo nome da igreja, né? Porque ele é Fernando de Paula, e a igreja chama Chico de Paula, né? Então, não tem como dar errado, é um casamento perfeito, graças a Deus por isso. Mas, irmãos, o que significa mesmo tomar posse de um pastor? A gente usa muito essa expressão. Nós vamos dar posse a um pastor. Para alguns, assinar aqui um contrato, como se essa pessoa agora fosse um novo funcionário. Para outros é como adquirir um novo produto religioso. Saiu um, entra outro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma facilidade hoje nesse mundo religioso, as pessoas colocarem ou fazerem do pastor um produto religioso. Mas
nós queremos aqui, com esse produto, muitas vezes, uma boa performance, que venha numa embalagem muito bonita, né? E que tenha um carisma pastoral, um pacote de bênçãos também incluído, né? Por que não? Mas eu quero dizer para você que não é nada disso. O que está acontecendo hoje aqui? O que está acontecendo nesse culto, eu creio que é um encontro de histórias. Um homem com sua trajetória, com suas marcas, com suas fraquezas, ele chega a uma comunidade, a uma igreja, que também carrega histórias, que carrega marcas, que carrega feridas, que carrega expectativas, que carrega amores e que carrega frustrações. E esse momento aqui, eu creio que ele é muito mais do que institucional. Ele é espiritual, ele é humano e ele é sagrado. E o texto de Paulo, ele nos convida aqui a enxergar o ministério pastoral não como um arranjo funcional, mas como uma relação profundamente humana, mediada por Deus. A irmã, o pastor chegou na igreja, a irmã chega para ele e diz assim: pastor, olha, o senhor nem parece pastor, o senhor parece gente, o senhor nem parece pastor, o senhor parece gente. Aí o pastor olha para ela e fala: irmão, o que a senhora queria, né? Um ET religioso, né? Mas, irmãos, muitas vezes nós criamos essa expectativa religiosa. Mas o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é que o pastor, ele é alguém que caminha com você e não como alguém que lidera de cima. Veja, Tessalônica era uma cidade muito parecida com Santos. Tessalônica era uma cidade portuária. Era uma cidade muito importante da Macedônia. E hoje, para você entender geograficamente, é a atual Grécia. Ela era uma cidade rica, muito religiosa, uma religiosidade plural, e a igreja ela foi implantada ali por Paulo no meio de uma situação de perseguição, e esses irmãos, eles estavam crescendo muito rápido, mas também eles enfrentavam desafios. E quais eram esses desafios? Alguns estavam desanimados, outros confusos quanto à volta de Cristo, e havia necessidade urgente de uma estrutura pastoral, de maturidade, a presença ali de um pastor. Então Paulo, quase como um pai espiritual, ele escreve aqui para esses irmãos. É como se ele estivesse dizendo: igreja, olha, prestem atenção no tipo de relação que vocês precisam cultivar entre o líder de vocês e os irmãos, o líder que o Senhor está dando para vocês. Então eu quero aqui tirar algumas lições que esse texto ele nos apresenta, que são muito importantes. A gente vê aqui, logo de cara, irmãos, algumas funções aqui do ministério pastoral. E eu quero apresentar aqui 3 expressões sobre o papel pastoral, que ele fala aqui no verso 12. Ele usa uma expressão que o pastor é aquele que trabalha no meio da igreja. Ou seja, o pastor é um trabalhador. Que no original aqui, a palavra, ela dá uma ideia de trabalhar até exaustão física. É muito trabalho mesmo. O ministério, ele não é decorativo,
ministério pastoral. Mas é um trabalho diário. E muitas vezes, irmãos, os pastores estão aqui, sabem disso, é feito com lágrimas e oração. Muita lágrima e oração. Uma outra coisa que ele fala aqui sobre a expressão do ministério pastoral é que o pastor é aquele que preside no Senhor. Ou seja, ele tem uma liderança pastoral. Mas essa liderança que ele tem, ela não é uma liderança autoritária. Como é essa liderança? É uma liderança espiritual. É autoridade com ternura. É como a de um pastor que guia as ovelhas com o cajado na mão, com a palavra. Ele tem o cajado na mão dele e a palavra na outra. E ele fala também, ele usa uma expressão interessante aqui, que é muito presente na vida do pastor, que é a de que o pastor é aquele que admoesta, ou seja, o pastor ele tem a função de ensinar, de corrigir, de encorajar, de confrontar com amor. E isso, irmãos, exige de nós coragem e graça. 3 expressões importantes aqui, que é a tarefa que o Fernando ele vai começar a exercer com vocês. Ele vai trabalhar no meio de vocês. Ele vai presidir, porque ele foi comissionado para isso, ele vai ter a liderança dele, e a liderança dele é uma liderança espiritual, e ele também vai admoestar a igreja na hora que for necessário. E isso é importante. Às vezes o sermão é um sermão confrontador. E o pastor não vai falar aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. Por quê? Porque o pastor, ele entende que existe uma necessidade na sua vida, em uma determinada área, ou na vida da igreja, e que ele precisa então usar a palavra de Deus, e com a palavra de Deus confrontar a igreja, para que a igreja se corrija, e os irmãos também. Então é necessário a correção, o encorajamento e a confrontação com amor. 3 expressões importantíssimas, em que o pastor, inclusive, ele precisa ser cobrado sobre isso. Porque muitas vezes a igreja cobra errado o pastor. E às vezes o pastor está fazendo muita coisa na igreja, mas ele não está aqui trabalhando, ou seja, ele não está exercendo o seu ministério, porque tem tanta coisa, né? Tem que ajudar a pintar, tem que consertar isso, tem que correr atrás disso. Mas são coisas importantes? São, mas ainda não é o exercício do ministério pastoral. Veja, Paulo está falando, é aquele que trabalha entre vós, é aquele que preside no Senhor, e é aquele que admoesta com a palavra de Deus. Então a primeira coisa que Paulo orienta é que a igreja reconheça quem está aí agora, ou seja, o chamado pastoral. E esse chamado é um relacionamento construído sobre o reconhecimento da vocação ministerial. Esse é um ponto importante. E eu creio, irmãos, que no Chico de Paulo há dificuldades sociais. O pastor que chega aqui, ele vai ter que encarar dificuldades sociais, violências, famílias em crise, jovens sendo aliciados com drogas. Ele vai ter que tomar café lá com a irmã, que às vezes o filho dela está sendo aliciado lá pelo pessoal do tráfico. E ele vai ter que tomar café com a irmã, a dona Maria, e vai orar com ela. E vai ter que aconselhar ela, e vai ter que aconselhar o jovem. O pastor, ele não pode ser aqui só um homem da palavra, mas ele tem que ser o homem da rua também, porque ele vai ter que encarar os desafios sociais que esse bairro tem, para que essa igreja ela se torne um farol de esperança para essa comunidade. Os irmãos entendem que aqui tem muitos desafios sociais? Amém ou não? Amém.
mas que ela pode ser um farol para essa comunidade. Então o pastor que chega, aqui ele não traz uma varinha mágica. Não espere no Fernando, né? Uma varinha mágica. O Fernando não é o Aladim, né? Ele é um pastor, ele é um ser humano. Ele não tem superpoderes, ele não é que nem o Batman, ele sai da caverna no gabinete pastoral, né? Ele tem uma capa e ele agora vai resolver todos os problemas. Não, irmãos. Mas o que o Fernando ele tem? O Fernando ele tem um chamado e ele tem uma missão. Amém? Amém. O que os irmãos estão recebendo aqui é um homem que tem um chamado de Deus e ele se entregou para essa missão que é pastorear pessoas. Ele não vai ser gerente institucional. Ele não vai administrar um negócio. Ele vai cuidar de pessoas. Então a igreja precisa entender, o seu pastor aqui, Fernando, ele é humano. Ele vai errar. Ele vai se cansar. Ele vai precisar de apoio. Por quê? Porque Paulo fala, olha, reconheçam aquele que trabalha entre vocês. Reconheçam ele. E essa liderança não é de cima e nem de longe. É alguém que está no meio do povo. Ele está no meio da igreja. É como as pessoas muitas vezes falam assim, pastor, o senhor está chegando agora, o senhor é o anjo da igreja, né? Mas é um anjo que tem olheiras, que se cansa, que chora, não é, Fernando? Que tem as suas dificuldades, que trava as suas lutas também. Os irmãos estão recebendo um pastor que ele é bivocacional. Ele tem o seu trabalho secular, ele é funcionário público já há muito tempo, lá na prefeitura de São Vicente. E ele vai dividir o tempo dele com o ministério pastoral. E muitas vezes o ministério pastoral ele acaba sendo a maior dedicação. Então, que os irmãos possam reconhecer isso. A segunda coisa, irmãos, que eu quero dividir com vocês aqui hoje, é que o respeito pelo pastor, ele nasce do reconhecimento do seu serviço, não da idealização da sua imagem. Veja o que diz a primeira parte aqui do verso 13. Ele fala, os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, depois de Paulo ele dizer assim, olha, que o pastor ele trabalha, ele lidera, Paulo orienta aqui sobre a postura da igreja diante disso. Não é só respeito, mas é honra com amor. Porque pastor ele não deve ser idolatrado, mas ele deve ser valorizado biblicamente. Note bem aqui, irmãos, não é para admirar o pastor por causa da voz dele, ou por causa da roupa, ou do carisma dele. É por causa do trabalho que ele realiza. É isso que Paulo está falando. Trabalho que inclui aqui um estudo profundo da palavra, o cuidado com as almas, o aconselhamento, a intercessão. Então, honrar o pastor aqui é reconhecê-lo como um servo de Deus, é tratá-lo com dignidade, sem idolatria, mas também sem desprezo. Então, tem gente que trata o pastor como um gerente de loja, né? Muitas vezes. Se a mercadoria espiritual agrada, ele fica. Se não agrada, então troca o pastor como se troca o plano da internet, né? Mas pastor não é funcionário da igreja. Pastor é o quê? Ministro de Cristo. É isso que ele é.
Então, Paulo é muito claro aqui. O reconhecimento da liderança pastoral não deve vir do carisma, da simpatia, não, da aparência dele, também não, da performance dele no culto, não é nada disso. Como é que tem que ser o reconhecimento dele? Do trabalho que ele realiza no meio do povo. É esse que deve ser o respeito pelo pastor. Nasce desse reconhecimento. Porque nós estamos vivendo hoje num tempo em que as igrejas elas funcionam como a lógica do mercado, do marketing. Então a gente corre o risco de transformar o pastor como um produto religioso mesmo. Então, se nós não gostamos da embalagem, o que nós fazemos? Quando a gente não gosta da embalagem? Troca, muda. Se o conteúdo não agrada, então a gente critica, a gente reclama. Se ele não corresponde à imagem que nós idealizamos, nós boicotamos. Então, a reflexão que nós devemos fazer é a seguinte, porque eu estive numa posse do pastor, muito querido, pastor Anderson, assumiu a primeira igreja de Ribeirão Preto, e muitos pastores estavam presentes, e a pergunta que se fazia, né, é muito aquela questão assim, que o pastor ele tem que ter o perfil para aquela igreja. Essa é uma expressão muito usada entre nós pastores, mais do que os membros da igreja. É uma expressão que nós usamos muito. Que o pastor, ou determinado pastor, ele deve ter o perfil para assumir aquela igreja. Nós até entendemos que essa pergunta, ela tem realmente, ela tem coerência. Mas vamos entender um pouquinho uma coisa. Se ao invés de perguntarmos assim, se esse pastor ou aquele pastor tem o perfil ideal, nós perguntássemos assim, como é que eu posso amar? Como é que eu posso respeitar e cooperar com alguém que está entre nós, não por causa de algo que ele vai receber, mas por causa da missão que ele recebeu do Senhor? Como é que eu posso amar? Como é que eu posso respeitar ou cooperar com esse homem que agora assume essa missão de nos pastorear? Então, diante disso, Paulo agora ele ensina qual deve ser aqui, irmãos, a atitude da igreja diante desse pastor. E aí ele fala na última parte do verso 13, ele diz o quê? Tende o quê? Tende o quê, irmãos? Tende paz entre vós. E é a minha palavra hoje para a igreja aqui do Chico de Paula, a querida igreja do Chico de Paula, que eu deixo para vocês aqui tende paz entre vós. Amém? Amém? Que seja um tempo de muita paz. Ou seja, Paulo, ele fecha esse período aqui, esse texto aqui, dizendo, tenham paz entre vocês, porque ele sabe, irmãos, sem paz entre o pastor, entre a liderança e a igreja, a comunidade espiritual, ela morre aos poucos. Ela morre. Não há entendimento entre o pastor e a igreja. Agora, como diretor executivo, eu tenho visto algumas situações. O pastor Everaldo já foi secretário, diretor executivo. Viveu situações de litígio entre pastor e igreja. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Eu digo para os irmãos, olha, a associação e a ordem, ela entra em último caso. Eu quero que o pastor e a igreja entrem em diálogo, entrem em acordo.
Por isso Paulo fala: tenham paz entre vocês, para que a igreja possa crescer, para que seja bom testemunho para os de fora. Agora, veja bem, paz aqui não é ausência de conflito. Vai ter conflito? Muitas vezes vai, conflito de ideias. Vai existir. Nós somos pessoas diferentes. Isso vai acontecer. Mas a disposição para resolver esses conflitos deve ser com graça. Deve ser com a palavra de Deus, com a oração. Isso implica nessa relação, e essa relação precisa ser constantemente cuidada. Porque a paz, ela é fruto do esforço conjunto de todos os irmãos. A igreja precisa buscar e desejar essa paz. Então Paulo, ele sabia que conflitos internos poderiam destruir as igrejas. E elas, olha, eu vou falar uma coisa, elas destroem mais rápido que as heresias, sabia? Elas destroem. Às vezes uma situação pequena pode deixar a igreja num ambiente muito, mas muito pesado e hostil. E Paulo sabia disso, e Paulo, ele dá essa orientação, porque a paz aqui não é a ausência de conflitos, mas a presença, a disposição espiritual para reconciliar, para ouvir, para perdoar, para caminhar juntos. Então, o que nós aprendemos aqui com Paulo? É que o pastor, ele é um servo trabalhador. Ele não é um prestador de serviço religioso. O pastor, ele lidera com a autoridade da palavra de Deus. Como o pastor Everaldo falou aqui, né? O pastor está recebendo a Bíblia, ele não está recebendo um carro, né? Porque ele vai conduzir a igreja. Isso simboliza que esse é o nosso primeiro princípio da nossa declaração de fé. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O pastor, ele trabalha com a palavra. Ele vai ser um expositor da palavra. Ele vai expor a palavra, e nós cremos que a palavra, ela é poderosa para nos confrontar e trazer cura para a igreja. Amém, irmãos? Amém. É isso. E ele vai fazer isso exaustivamente. Então, a igreja, como é que ela responde? Bom, diante disso, a igreja responde com honra, com amor, com a paz, não com cobrança. Se a igreja e o pastor viverem sobre essas marcas, irmãos, o nome de Cristo vai ser glorificado aqui no Instituto. Amém? Se os irmãos entenderem, a liderança entender, Jesus vai ser exaltado aqui nesse bairro. E agora, eu estava conversando com o Fernando, agora tem um prédio aqui, é um conjunto de prédios aqui. Você imagina só quantas pessoas moram aqui. Os irmãos fazem um trabalho de impacto evangelístico aqui. Irmãos, se vierem para cá 10 famílias, praticamente 10 famílias com filhos, já esse lugar aqui já começa a se tornar pequeno. Os irmãos precisam desejar isso, para que essa igreja ela possa alcançar essas pessoas. Muitos desafios sociais aqui. Então, a minha palavra para a igreja aqui hoje é uma palavra de incentivo para vocês. Os irmãos estão recebendo aqui o pastor Fernando e a sua família. Hoje não é apenas a posse de um pastor, é o início de uma jornada. Amém? Amém. É isso. E eu deixo esses 3 convites, não como quem conclui, mas como quem propõe um caminho.
Então, o que eu vou propor hoje aqui? Caminhem com o seu pastor. Caminhem com ele. Não atrás nem na frente, mas do lado dele. Amem o seu pastor. Não pela sua performance, mas por causa da sua entrega silenciosa. E sejam uma igreja de paz. Não de perfeição. Nós não somos perfeitos. O pastor Fernando não é perfeito. Nós pastores aqui não somos perfeitos. Nós temos falhas, temos defeitos. Porque no fim a beleza da igreja está na sua humanidade, que foi reconciliada pela graça de Cristo. É isso. Não na ilusão de que os seus líderes são super crentes. Não. Mas nós temos que ter essa confiança. Por isso eu quero deixar essa palavra com os irmãos aqui hoje. Caminhe com Fernando. Se a igreja caminhar com ele, com certeza essa igreja vai crescer para a glória de Deus. Amém. Fernando, a minha palavra para você: ama esse povo. Ama esse povo, Fernando. Se você amar esse povo, você vai fazer um ministério frutífero aqui nessa igreja. E que esse possa ser um início de um casamento, né? Vamos dizer assim, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida dessa igreja, que Deus abençoe a vida do pastor Fernando, da sua esposa, dos seus filhos, e que os irmãos comecem aqui uma jornada de muitos frutos. E frutos que eu estou falando são vidas alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo, que vão abandonar a sua vida de pecado e vão se render aos pés de Cristo. Nós precisamos orar por isso. Amém, irmãos? Amém. Para que Deus realmente dê estratégias ao pastor, à sua liderança, para que vocês possam alcançar esse bairro para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, que essa igreja seja espaço de verdade, onde o pastor não precisa fingir que ele é forte, ó Deus, onde o povo possa viver em paz, mesmo com as suas imperfeições. Que o Senhor seja o centro e que a palavra seja o caminho, ó Deus, e que o amor seja o elo entre o púlpito e os bancos dessa igreja, Senhor. Ó Deus, Pai, nós oramos ao Senhor, que comece aqui uma jornada, ó Pai, de bênçãos na vida do Chico de Paula. Nós oramos, Senhor, ó Deus, oramos para que quando essa igreja tiver dificuldades, que eles possam em amor, em paz, encontrar na palavra e nas orações, ó Deus, a direção correta para tomar as decisões. Senhor, ajuda esse povo, Pai. Ó Deus, ajuda o pastor Fernando. Pai, ajuda os líderes dessa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.